E aí a gente tem aqui a primeira melhoria, que é uma experiência do usuário melhorada quando ao auto-atribuir jornadas. Então, vamos lá. We have enhanced the user experience when you self-assign a journey from Explore tab. Tá. Então, a gente tem a possibilidade, né, na página de jornadas aqui de explorar as jornadas e de atribuir essa jornada para si. Então esse recurso ele está sendo otimizado, trazendo uma melhor experiência para o usuário. A gente vai ter uma ação na jornada aqui no ícone de ações, chamado Inicie essa jornada, que vai substituir a ação anterior, que era adicionar as minhas jornadas. Então está mudando o nome dessa ação disponível. O link de visualizar jornadas na mensagem de progresso leva o usuário de volta para a aba de explorar. Então, esse link de visualizar jornadas leva o usuário de volta para essa tela aqui de explorar jornadas. Se eu estou entendendo direito aqui quando você finaliza a atribuição da jornada para você mesmo, né, para o seu usuário, você vai ser já direcionado, mesmo que você não clique, né, no link de visualizar jornadas, você vai ser direcionado para a página de detalhes da jornada que você acabou de atribuir. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem uma jornada de Career Development e quando você finaliza a atribuição da jornada, você vai ser direcionado para a página de detalhes da jornada que você acabou de atribuir, visualizando aqui as tarefas. Essa é uma melhoria que você não precisa fazer nada para habilitar, então isso já está disponível. A segunda melhoria que nós temos no Global HR é a possibilidade de navegar para tarefas específicas da jornada diretamente da notificação da tarefa. Navigate to specific journey task directly from task notification. Quando você recebe uma jornada e você recebe ali também as notificações das tarefas que você precisa cumprir naquela jornada, você agora tem a possibilidade aqui de, ao clicar, né, no link, nos links que vem aqui nas notificações, seja no sino de notificações, seja por e-mail, seja no coisas a concluir, seja no BPM Worklist, você consegue, clicando no ícone, ir para a página da tarefa. E isso está disponível, isso só vai estar disponível, essa possibilidade de clicar na notificação e ir para a tarefa se você for o executor da tarefa. Então, se você recebeu uma notificação e você é o executor, né, se você é o Task Performer, então você vai ter a possibilidade de acessar a página da tarefa clicando nos links que você recebeu na notificação. Aqui está um exemplo de notificação, então por exemplo, Access the Task, e aí você é direcionado para a página da tarefa. Aqui tem um outro exemplo que parece ser de um e-mail e também com a possibilidade, quando você clica, você é direcionado para a página da jornada. Então a grande vantagem aqui normalmente quando você recebe uma jornada, né, e você clica ali em iniciar jornada, você vai para a página de jornadas e aí você precisa entrar em tarefa por tarefa para realizar aquela jornada. E agora não, se você tem talvez algumas tarefas que você consegue, a cada notificação que você receber, ir direto para a página daquela tarefa específica, sem ter tantos cliques, sem ter que navegar dentro do HCM para chegar até a página da tarefa. Considerações: se você é o Task Performer, se você é o executor da tarefa e você tem acesso, você vai ser direcionado para a tarefa. Seja porque você é um administrador, um line manager, alguém do RH com acesso para executar essa tarefa, ou porque você é o próprio colaborador executando a tarefa. Se você não tiver acesso à pessoa para onde você está sendo direcionado, então, por exemplo, eu sou do RH, vou executar uma tarefa no cadastro de um colaborador, de um funcionário. Se eu não tenho acesso a essa pessoa, eu vou ser direcionado para a página para a aba de minhas tarefas lá no menu de jornadas. E os gerentes, né, line managers e HR specialists, eles são direcionados para as páginas específicas de jornadas atribuídas também lá no menu de jornadas, quando eles clicam na notificação. Outra melhoria que a gente tem aqui no Oracle HCM Cloud, no Core, no Global HR, é o suporte agora, né, a métodos de pagamento em jornadas, nas tarefas de jornada.
for you to complete the payment methods embedded application task with reduced navigation by using the payment methods task region embedded in a journey. You can configure the embedded application task by selecting the appropriate region. Então vamos lá. A gente consegue então criar uma tarefa de atualização de métodos de pagamento. A gente vai utilizar o tipo de tarefa de Embedded Application Task. Então, em português eu não sei como é que isso vai ficar, se é tarefa do aplicativo embutida, embarcada, incorporada, alguma coisa assim. Depois eu vou navegar em algum ambiente, né, para ver o termo em português, mas a gente vai ter aqui o Task Type Embedded Application Task. E qual é o Embedded Application Task? Vai ter aqui Payment Methods. Como é que vai aparecer isso na jornada, né? Eu tenho aqui as instruções que provavelmente foram inseridas para realizar a tarefa, e tem aqui um botão de adicionar. Quando eu adicionar, clicar no botão, vai aparecer para mim aqui esses campos. Então eu posso colocar aqui, né, o nome do meu método de pagamento, o tipo de pagamento e a porcentagem, e vai aparecer depois aqui cadastrado o meu método de pagamento. This feature enables faster completion of the payment methods task with reduced clicks. Então isso vai reduzir os cliques. The completion criteria are specific to the tasks for which they are configured. Therefore, you need to configure the completion criteria for the payment methods embedded application task according to your requirements. Então, na versão 23D ou em alguma das versões 23, eu não lembro agora se a C ou a D, a gente recebeu o recurso de Completion Criteria, que é a possibilidade de adicionar critérios para considerar que a tarefa da jornada está concluída. E nesse caso a gente teria que criar, se fosse necessário, critérios específicos para essa tarefa da jornada também. You can view and manage data in the payment methods embedded application task based on your data security. E aí um ponto importante que a gente precisa talvez testar aqui é que normalmente quando a gente adiciona, né, os métodos de pagamento pessoal, a gente também adiciona informações relacionadas à conta bancária, então bank account. E pelo menos aqui eu não estou vendo nenhum campo, nenhuma seção relacionada a isso. Então eu não sei se a gente vai criar os métodos de pagamento pessoal aqui, mas ainda precisaria ir na página para adicionar as informações de conta bancária depois, ou se a gente já conseguiria adicionar as duas informações aqui numa ação só. Agora nós vamos falar então de jornadas. Então o que tem de novo no módulo de Journeys? Embora a gente já tenha falado de algumas coisas relacionadas a jornadas, a Journeys, quando a gente viu a parte de Global Human Resource, né, de Human Resource, a gente tem aqui uma primeira melhoria nessa seção de Journeys, que é Embedded Application Task Regions in Journey Tasks. Então a gente consegue agora, né, adicionar tarefas embutidas, incorporadas em outra tarefa da jornada. Por exemplo, a gente vai ter aqui, né, o Task Type, a gente vai ter aqui a opção de Embedded Application Task, e a gente vai escolher aqui no Embedded Application Task qual é a tarefa, a página que a gente quer direcionar. Então lá na tarefa vai aparecer aqui a possibilidade de adicionar o endereço. A gente tem aqui como é que vão aparecer os campos, né, para que seja preenchidas as informações de endereço, e isso provavelmente vai estar também relacionado com a forma como o formato de endereços está configurado para o seu país. Document Records. Então a gente também tem aqui agora a possibilidade de adicionar documentos. Então, considerações. Only the right pages and regions that are displaying the embedded application task list of values are supported. Então, por enquanto, a gente só consegue utilizar esse tipo de tarefa de embedded application task com páginas, né? Com tarefas que apareçam na lista de valor. Por hora, o que estiver disponível na lista de valor são as páginas para onde a gente pode direcionar o executor numa tarefa. Os critérios de conclusão de tarefa.
eles precisam ser configurados de forma específica e você pode visualizar e gerenciar esses dados de acordo com o seu acesso de dados, né, a sua segurança de dados que você já tem para aquela tarefa, para aquele objeto dentro do HCM. Outra melhoria que nós temos aqui em Jornadas é o suporte para tarefas do aplicativo em Redwood. Então, a partir de agora, a gente consegue utilizar páginas que já estão habilitadas no modo Redwood. Tem aqui então, né, o desenho da página, tem os documentos, o exemplo que está aqui é de Document Records, baseado na Profile Option da tarefa do aplicativo. O usuário ele vai ser direcionado para a página Redwood ou responsiva. Então, se você já habilitou o Redwood no seu ambiente para aquela tarefa, o usuário vai ser direcionado para a página Redwood. Se você ainda não habilitou, o usuário vai ser direcionado para a página responsiva. The responsive page won't open if Redwood is enabled. Então, se você habilitou a página Redwood, a página responsiva, ela não vai ser aberta, ela não vai ser acessada. Se você configurou uma tarefa Redwood e o Profile Option ele está desabilitado, você não vai ser automaticamente redirecionado para a página responsiva. Isso é importante. Então, vamos pensar o seguinte. Estou pensando nisso agora. Nós temos páginas no HCM. Eu não sei se é uma página que a gente teria aqui em Jornadas, mas eu vou dar um exemplo de estrutura organizacional, por exemplo. Se você tem lá, por exemplo, a página de posições. Então você tem a página de Request a New Position, você tem a página de Request a Position Change, você tem a página de Position Details, que são páginas responsivas de posição. E você tem um Profile Option que habilita as páginas Redwood de posição. E aí você tem lá uma página de posições, você tem uma página de cargos. O que essa consideração, essa observação está dizendo é: se eu coloco, por exemplo, vou pegar o exemplo de novo de estrutura. Se eu pego a página de posições, que é Redwood, coloco aqui na tarefa, mas eu não habilitei a chave, o Profile Option, para que seja Redwood. Então as minhas páginas ainda estão no modelo responsivo. O usuário ele não vai ser direcionado da página Redwood para a página responsiva porque essa chave não está habilitada. Então, se eu não habilitei, eu deveria colocar na minha tarefa a página responsiva. Se eu habilitei o Redwood, eu deveria colocar nas minhas tarefas a página Redwood. Então, isso é um ponto importante. E menciono de novo que os critérios de conclusão eles precisam ser configurados novamente de acordo com as necessidades do cliente. E aqui também vai dizer qual é o privilégio que você precisa para gerenciar toda essa parte de modelos aqui de jornadas. Outra melhoria que nós temos em jornadas é a possibilidade de abrir jornadas contextuais quando a gente está em páginas Redwood. Então, você pode agora abrir jornadas contextuais quando você usa as ações rápidas que são de página Redwood. Então, tem um exemplo aqui de jornada contextual. Todas as jornadas contextuais que estão configuradas para as ações rápidas responsivas, elas vão ser agora suportadas para as ações rápidas Redwood equivalentes. Outra melhoria que a gente tem aqui é Control Display of Contactuous Section in Assigned Journeys. You can now take advantage of the Contactuous Journey property in the display settings to show or hide the contactuous section in Assigned Journey. The default value for the section is show for line manager, other user, and initiator. However, you can control the display of the section by selecting hide in the journey page. Agora a gente consegue configurar se isso vai ser exibido ou não. Então vem por padrão habilitado para exibir essa seção, mas a gente tem a possibilidade, por exemplo, de ocultar essa seção se for o caso. Tá? E aqui mostra, né, lá dentro do checklist as configurações de exibição. A gente tem aqui agora a possibilidade de exibir, né, com show, ou de esconder, de ocultar com a opção de hide. Aqui a gente tem a página com a seção sendo exibida. Aqui nós temos a mesma página da tarefa, né, e da jornada com a seção oculta.
com a sessão escondida. A gente não precisa fazer nada para ter essa possibilidade, mas a gente precisa configurar que naquela jornada a gente vai habilitar ou desabilitar essa sessão. This feature is only available for journey pages and not for responsible checklists and onboarding pages. Lembrando que praticamente desde o seu início o módulo de journeys ele já vem com a versão Rajwood. To include the display property changes in assigned journeys, you need to run the update assigned journey attributes based on Modify Journey Template Process. Tá, então o que ele está dizendo aqui é, a gente tem um processo programado que, se você, por exemplo, já atribuiu essa jornada para algumas pessoas e a sessão está exibida, e por um acaso você quer esconder essa sessão, e você quer esconder essa sessão também para quem já recebeu essa jornada, você precisaria executar esse processo para que o HCM ocultasse essa sessão em quem já recebeu a jornada. Nas novas alocações, as pessoas já iriam receber a jornada com a sessão oculta, se essa for a configuração mais recente. Outra melhoria que nós temos aqui no módulo de jornadas é a possibilidade de editar as tarefas da jornada a partir da aba de Minhas Tarefas. Então, agora a gente tem aqui a opção de editar tarefa, né, quando a gente está visualizando aqui as minhas tarefas, My Tasks. Não é nada que a gente precise fazer uma configuração adicional. Essa ação ela é exibida baseada nas configurações de exibição e do acesso do usuário logado. Então, claro que você precisa ter acesso de configuração de jornadas para ter isso disponível. Tem 3 caminhos aqui que, quando você acessar a página de My Tasks de Minhas Tarefas, por esses caminhos, você vai ter essa opção de editar a tarefa disponível. Outra melhoria, outra mudança que a gente tem no módulo de Journeys é a limitação da duração de expiração da tarefa. Então, se eu não me engano, na 23C ou na D veio a possibilidade de limitar a duração das jornadas, veio esse recurso, só que era livre, né? Então você podia colocar qualquer duração. E aí a Oracle está vindo agora com uma limitação, né? Então, de expiração para essa tarefa da jornada, com um máximo de 365 dias. Então a duração é de 1 a 365 dias. Se você tiver, né, se você colocar uma duração maior de 365 dias, você vai ter um erro nesse campo aqui. O objetivo, né, é garantir que as tarefas elas não vão ficar abertas por um longo período, né, então 2 anos, 3 anos. A gente não precisa necessariamente fazer uma configuração para poder utilizar isso. Isso já é algo que vem funcionando na ferramenta. E para gerenciar toda essa parte de tarefa, de configuração das tarefas e da jornada, a gente precisa ter o privilégio de gerenciar jornadas Manage Journey. Outra alteração que nós temos aqui no módulo de Journeys é a possibilidade de salvar os modelos de jornadas criados no Grow como modelos pessoais. Você pode agora adicionar os modelos de jornada que você criou no Oracle Grow como um modelo de jornada pessoal. Então, quando você cria um modelo de jornada pessoal no Oracle Grow, você pode clicar na opção de Save as, na verdade é um flag, né? De Save as Personal Journey Template. Então deve ser salvar como um modelo de jornada pessoal em português. Para salvar também como um modelo. You can save your career development journey created in Oracle Grow as a personal template journey for reuse. Então você pode usar isso, salvar para você, para que você possa reutilizar. O modelo de jornada pessoal no Oracle Grow, ele também vai estar disponível na aba de explorar de jornadas. To create a personal journey with the same name as that of an existing journey, then the name will be suffixed with n, where n is the instance number. For example, learning journey 2. Tá, então se você já tem uma jornada, ou se já existe uma jornada no ambiente, você vai salvar e você coloca aqui, por exemplo, um nome de uma jornada que já existe, o HCM vai adicionar aqui, por exemplo, um número, né? Então 2, 3, 4, enfim.
Outra alteração que nós temos em jornadas é a possibilidade de criar tarefas de aprendizagem em jornadas pessoais. You can now create the Learning Enrollment and Learning Community task types when you create or edit a personal journey or edit and assign a journey from the Journeys app. These two new task types are in addition to these existing supported task types: document, external URL, manual task and video. Então agora nós podemos criar um tipo de tarefa que é relacionado com aprendizagem. Então a gente tem aqui um exemplo de Learning Community e Learning Enrollment. E aí, vamos lá, Learning Community, a gente vai ter aqui qual é o Learning Item, né, o item de aprendizagem que vai estar relacionado, né, com essa comunidade. E quando a gente seleciona Learning Enrollment, que é inscrição de aprendizagem, a gente vai ter aqui qual é o tipo de conteúdo e qual é o item de aprendizagem que a gente vai ter aqui. E, por hora, a gente não precisa fazer nenhuma configuração adicional para que isso esteja disponível, mas nós precisamos configurar isso de acordo com a necessidade de negócio se a gente quiser utilizar esse tipo de tarefa nas jornadas que ou estão criadas ou que serão criadas. Outra melhoria que nós temos aqui, né, e eu acho que é a última melhoria aqui do módulo de jornadas, é uma melhoria no comportamento de pesquisa no explorar, nas abas de explorar e atividades de jornada. Então, a gente tem aqui, né, a aba de atividades, de Activity, e a aba de Explore. Na aba de Explore, Personal Toggle Search Filters applied by default. The different journey categories are organized as radio buttons. In the category filter chip, you can select a journey category to filter the search by the selected category. Tá, então vamos entender. Tá, a gente tem aqui então as categorias, por exemplo, como Radio Button, né, que é o que ele está mencionando aqui. Personal aqui, ele já é configurado, ele já vem selecionado de forma padrão. E na aba de Activity, o filtro de pesquisa de data de submissão é aplicado por padrão, which is one day before the current date. Então, com a data de ontem, você vai ver todas as atividades submetidas um dia antes, no dia anterior. Então, se hoje é 1 de janeiro, eu vou ver aqui as informações submetidas em 31 de dezembro. The different journey status are organized as radio buttons. Então aqui também os filtros eles foram organizados agora como radio button para selecionar. Tanto o status quanto as categorias, assim como nesse print aqui, né, da aba de Explore, a gente também tem nesse formato aqui agora de radio button. Isso já vai estar disponível, a gente não precisa realizar nenhuma alteração.